Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Professor Michael Maciel na área e sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. E hoje vamos iniciar uma série de 3 aulas gratuitas sobre temas voltados para a terapia intensiva, que acaba também se adequando não só ao UTI, mas aos colegas próximos ali da gente, né, como centro cirúrgico, urgência e emergência. Então, nossos colegas aí vão conseguir também aproveitar bastante essa aula. Como diriam meus queridos alunos, aula 0800 é bom demais. Eu já fui aluno e sei como é que é a vida de aluno. Mas aqui, gente, você que é graduando, pegue seu caderninho, anote, porque eu tenho certeza que você vai ter muitas dúvidas. E você, colega, já formado em enfermeiro, que já atua, você com certeza vai relembrar ou vai aprender alguma coisa nova aqui comigo. Mas também, se quiser anotar, anote, porque tem uma coisa muito importante no processo de ensino, que é o esquecimento. Então, se você não revisa, tudo aquilo que você deixa para depois vai acumula de conhecimento, vai cair na curva de esquecimento. Então, aquela história, a velha história tradicional que a gente usava em época de escola, de faculdade, de graduação, estudar na véspera, você lê, estuda, decora tudo, outro dia você faz uma ótima prova, uma semana depois você não lembra de nada que você estudou. E aqui não pode ser assim. Aqui o objetivo é diferente, é fazer com que você realmente coloque aqui dentro na cachola ó, o conhecimento. Porque ele vai ser exigido lá no seu dia a dia, lá na beira-leita ali, ó, na situação crítica, tá bom? Então não tem como o paciente está parando lá, complicando, e você, peraí, para todo mundo. Deixa eu pegar meu caderninho aqui que eu aprendi pro professor Michael, deixa eu ver. Que droga é essa aí? Noradrenalina. Quantos ampolas tem aí? O paciente já morreu. O paciente já morreu, entendeu, velho? Então não dá pra, não pode ser assim. Okay? Eu não estou dizendo que você não pode ter dúvida. Não é isso que eu disse. Eu disse que a gente tem que compartilhar. Até hoje eu aprendo, mas eu tenho o hábito de estudar. Estudo muito. Todo enfermeiro estuda muito? Sinceramente, não. Eu acho que muitos enfermeiros não estudam tanto o quanto deveriam, por vários fatores. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais. A enfermagem precisa estudar mais. Enfim, e você sabe os motivos, né? Muitas vezes, muitos colegas têm dois vínculos para poder manter um salário X, né? Então é cansativo dois trabalhos ainda conseguir estudar. Embora isso não é realmente 100% impeditivo de você estudar. Inclusive tem gente que trabalha em dois empregos e estuda passando em concurso. Mas aqui, gente, não é um preparatório para prova de concurso. Que prova de concurso é técnica, é forma de estudar, enfim, não é isso. Aqui é vida profissional. Se você quer fazer algo melhor para o seu paciente, então o estudo aqui é diferente. É ter conhecimento para poder colocar em prática. E se tornar um enfermeiro diferenciado, um enfermeiro grau 3 que eu chamo, né? Depois que eu falo para vocês quais são os 3 tipos de enfermeiro que existem para a minha pessoa. Então, o tema de hoje foi escolhido baseado numa situação que eu passei durante a residência de terapia intensiva, né? Eu sou enfermeiro intensivista, eu trabalhei minha vida toda, desde depois da graduação. Eu trabalhei só com UTI, terminei a graduação, passei na prova da residência, entrei na residência, fiz 2 anos de residência, e de lá para cá só o trabalho em terapia intensiva. Trabalhei em várias UTIs, UTI cardiológica, cardiovascular, UTI obstétrica, UTI geral. Então eu passei por vários perfis de UTIs. Então eu consigo acrescentar alguma coisa na vida de vocês aí, de conhecimento. Enfim, então na época da residência eu passei por uma situação muito chata envolvendo as drogas vasoativas, porque a aula de hoje vai ser sobre drogas vasoativas. O que tem de importante com relação ao que eu passei na residência? Porque foi um erro que eu cometi, uma iatrogenia, e por supervisão, né, da minha preceptora, ou por falha na supervisão, ou falha minha, falta de conhecimento, falta de maturidade, enfim, agora não adianta mais. Foram várias situações que favoreceram o erro. Mas quando a gente trabalha com drogas vasoativas, uma das propriedades das drogas vasoativas é que elas são extremamente potentes. Ou seja, elas são potentes para trazer o bem, fazer o bem ao paciente, né, o ponto positivo, mas também podem trazer o efeito contrário, negativo. Então, muito cuidado com as drogas vasoativas. Então, a situação foi o seguinte: eu recebi um paciente, né, passado o plantão por telefone, dizendo, olha, vai ter uma admissão no leito tal, e passaram o plantão. Paciente tal, pós-operatório de cirurgia cardíaca, resumindo, não. Então, a gente preparou o leito, né, coloquei lá todas as bombas, tudo que tinha que... a montagem de um leito padrão de terapia intensiva. Aí o paciente chegou na maca, né, do centro cirúrgico, com várias bombas, várias coisas, drenos, em ventilação mecânica, e tinha uma bomba lá, escrito assim, noradrenalina. Perfeito. Aí
a colega do centro cirúrgico, que tem as colegas nossas enfermeiras, né? Alguns colegas, alguns enfermeiros também, né? Para não dizer que eu estou sendo machista. Criqui, né? Tem uns que são. Aí ela falou assim: olha, eu quero minha bomba de infusão, eu quero minha bomba. Eu falei: vamos trocar aqui a bomba, eu te dou a minha e você leva a sua. Não, que a minha bomba aqui está identificada com papel lá, sem cirúrgico. Né? Agora que eu tava depois pensando sobre isso, porque até hoje eu relembro a situação. Não era nem aquela etiqueta tombada, assim, era um papelzinho que ela botou lá, sem cirúrgico. Não, que está identificada, tem que ser a bomba aqui, para não que mistura tudo, a gente fica sem bomba. Não, eu quero minha bomba, minha bomba. Não sei se ela estava num dia ruim, não sei o que aconteceu. Só sei que eu fui na onda dela. Ah, então tá bom. E fui, liguei a minha bomba que estava no suporte, abri a bomba dela e peguei a equipe e coloquei na minha bomba. A gente, isso foi em fração de segundos e coloquei. E fechei a bomba. O que aconteceu? O paciente fez um pico hipertensivo, 190 de sistólica. Todo mundo começou a perguntar: por que o paciente está acordando? Não, está sedado. Começou a avaliar. Aí a charada veio, ó. O bolos que eu fiz. Nessa que eu tirei da bomba do centro cirúrgico para a bomba da UTI, nessa que eu abri, ó, a noradrenalina infundiu em bolos, né? E aí fez o quê? O pico hipertensivo. Qual é a consequência que poderia ter tido nesse paciente negativa, séria? Rompeu a anastomose. O cara fez lá uma mamária, né? Usou lá a mamária e fez a ponte de mamária lá no descendente anterior. Imagine, poderia romper uma anastomose, sangrar, ou então sangrar pela anastomose, já pensou? O paciente poderia ter complicações sérias, inclusive óbito. Como é que eu ia me sentir se isso tivesse acontecido? Mas Deus é tão maravilhoso que o paciente ficou bem. E aquilo serviu de lição para mim. Serviu de lição. Como a gente não pode vacilar com droga vasoativa. Porque elas são extremamente potentes. Qual é a conduta correta que deveria ter feito naquele dia? Ó, colega, eu vou lhe dar a minha bomba, viu? Depois, se você quiser, depois que eu conseguir desmamar na hora, pode ter devolver sua bomba. Mas agora, ou você leva a minha, ou então você não leva nenhuma. Não era ser grosso. Porque eu não poderia ter feito isso. E hoje a tecnologia, eu acho que foi pensando nessas. Então, acho que isso. Pensando aqui. As bombas de fuso novas, elas têm uma tecnologia diferente. Quando você abre a bomba, o equipe já sai clampeado. Já sai clampeado. Então, se fosse essa bomba hoje, esse bolos não teria acontecido. Então, essas empresas, inclusive a mesma empresa que dessa bomba atual hoje, era a mesma marca daquela anterior. Aquela anterior não tinha essa tecnologia, essa nova tem. Então, como é importante nós conhecermos, né, os aparatos, os aparelhos que nós utilizamos na UTI. É importante você conhecer justamente para você saber com o que você está lidando. Mas independente, né, isso serviu de aprendizado. Mas eu já falo, se tiver uma situação dessa, você não troque a bomba. Dê a bomba à sua bomba. Dê a sua bomba. Agora, se por exemplo for um transporte, porque é mesmo hospital, troca a bomba, depois você devolve. Mas se for um transporte, vem de por exemplo, uma bomba que o cara vem de outro estado para cá, de uma UTI aérea, aí chega lá com a bomba que é específica da ambulância. Poxa, aí você vai ter que trocar. Aí o que você faz? Aí qual é o correto? Você vai pegar a sua bomba, você vai preparar uma outra solução. Percebe a diferença? Você vai preparar a solução. Pronto. Preparou, configura tudo. Bota para correr, né? E aí você vai, agora tem que ser tudo certinho, tudo configuradinho. Pronto. Pronto, você conecta lá na via do paciente, conecta e aí você vai, espera um pouquinho e tira a outra. Tá bom? Pronto. Mas aí porque a bomba é específica da ambulância, você não tem como deixar a bomba da ambulância lá. Né? O cara usa no transporte, às vezes ele vai fazer transporte de outro paciente, aí pronto. Mas pelo menos deu uma solução para você. Nesse caso, tudo bem, você troca a bomba. Mas ainda dentro da instituição, imagina que o paciente estava no centro cirúrgico, usou um equipo novo, um exemplo de hoje, uma solução nova. Chegar na UTI, preparar tudo de novo, e desperdício de material é esse? E como é que ficam os gastos? Não pode. Não tem porquê. Então, qual era o correto? Ou ela levava a minha bomba, ou ela deixar a bomba dela lá, ter o paciente melhorar e eu tirar na hora, e aí eu devolvia a bomba. Pronto, simples assim. No caso de um transporte externo, como eu falei, aí você pode fazer essa questão de trocar, né? Aí você prepara a solução e instala. Ok? Igual existe uma rotina nossa também, acho que de terapia intensiva, acho que dos hospitais também, questão do CCH,
que eu troco o dispositivo. Geralmente a gente troca a cada 96 horas, né? Assim? Então o que a gente faz? Aí tem que trocar a solução hoje ou equipo. O que você faz? Você desliga tudo e tira o equipo e depois você prepara tudo? Não. Você vai desligar de forma abrupta a solução de Nora? Não pode. Qual é o correto? O correto é você pegar uma outra bomba, preparar a solução, igual eu fiz com a questão do transporte aéreo, né? Você prepara a solução e aí você vai, conecta e depois você despreza a outra. Aí você vai e tira a outra. Entendeu? É assim que eu faço. Então, isso tem funcionado. Já vi colegas fazerem. Assim, eu não gostei muito dessa conduta, mas às vezes funciona. Que é o que? Ele pega, veja, ó. Se o cara tiver usando droga vasoativa em baixa vazão, às vezes ele aumenta um pouquinho a vazão para dar um torbinho na pressão, aí ele vai, para e desliga e troca. Mas eu não acho essa a forma mais correta. Eu acho a minha mais correta, é aquela que você pega outra bomba e prepara. Então assim, mas a minha realidade não tem bomba. Então assim, eu sei que você tem que ver a realidade de cada um. Tá? Então, por exemplo, quando você está usando uma noradrenalina, o ideal é estar com a pressão arterial invasiva. Mas você pode estar no hospital que não tem um catéter. Então aí você vai ter que usar o que você tem. Você pega o manguito e programa lá um intervalo de tempo, a cada 5 minutos ou a cada 15 minutos. Depende da situação hemodinâmica do paciente. Tá bom, gente? Mas assim, eu trouxe esse relato, por isso eu escolhi como nossa primeira aula de discussão aqui sobre drogas vasoativas. Então vamos ver qual é a importância dessas medicações. Por que as drogas vasoativas são tão vitais para o ser humano? Então vamos entender aqui. Pegue o caderninho, bloquinho, faça suas anotações. Lembre-se, aquilo que não é lembrado cai na curva do esquecimento. Aquilo que não é revisado cai na curva do esquecimento. Então as drogas vasoativas elas são extremamente importantes no cenário de terapia intensiva, na urgência e emergência, dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, em qualquer realidade em que você tem paciente grave. Porque as drogas vasoativas, gente, elas vão agir em fatores importantes que mexe com a estabilidade hemodinâmica do paciente. Então, quando o paciente está hipotenso, a hipotensão leva à instabilidade. Quando o paciente está com o coração fraco, né, insuficiência cardíaca, leva à instabilidade. Então, as drogas vasoativas elas vão agir nesses fatores que mexem diretamente com a estabilidade hemodinâmica do paciente. Eu vou além. Então, as drogas vasoativas elas vão agir promovendo efeitos vasculares, né? E em que locais? Coração, pulmões e vaso sanguíneo. Então, vaso sanguíneo, coração e pulmão. São os 3 locais que as drogas vasoativas vão agir com uma certa preferência. E aí nós teremos vários efeitos vasculares dessas ações. Então, por exemplo, quando o paciente tem uma hipotensão arterial, essa hipotensão vai afetar a hemodinâmica. O paciente vai ficar o quê? Com a hemodinâmica instável por conta dessa hipotensão. E se você deixa essa hipotensão persistir, vai começar a chegar pouco sangue para órgãos nobres, por exemplo, coração, cérebro, rins e pulmões. E isso vai levar à disfunção orgânica. E se você não trata essa disfunção orgânica, o paciente pode ir a óbito. Ou seja, existe uma cascata que eu chamo cascata da morte. Que cascata da morte é essa? Quando o paciente tem um choque circulatório, ele vai levar hipoperfusão tecidual, ou seja, vai começar a chegar pouco sangue nos órgãos, levando à disfunção orgânica. E depois, se você não reverte essa cascata, o paciente vai a óbito. Cascata da morte. Então, o que a gente faz para poder frear ou minimizar a cascata da morte? Usar estratégias, condutas. Então, por exemplo, qual é o principal fator que leva a choque circulatório na terapia intensiva? Pensaram aí? Isto, choque séptico, infecção. Então, pensando nessa principal causa, o que a gente faz? Então, a gente faz expansão volêmica. Cuidado, né? Hoje a gente consegue ter eco à beira-leito, então é mais fácil a gente saber quanto é que o paciente aguenta ou não de líquido, mas um eco à beira-leito ajuda, mas enfim. Então, expansão volêmica, antibiótico na primeira hora, né? Colicultura, antibiótico, terapia, drogas vasoativas, né? Exames de imagem, aí você vai procurar a causa, se tiver algum abscesso, dreno abscesso, alguma coleção. Entende? Então são as estratégias, são as condutas que você utiliza, que a equipe multi utiliza, para frear essa cascata da morte. Se você não freia, o paciente vai a óbito. Simples assim. Então,
uma das estratégias é o quê? As drogas vasoativas. Perceberam que elas são uma das armas que a gente inicia logo, quando o cara tá chocado, inicia logo com a nora. O cara tá hipotenso, bota logo na hora. Não demora. Antigamente, o pessoal esperava fazer não sei quantos litros de volume de expansão com cristalóide para depois botar na hora. Hoje não. O cara já tá hipotenso, já faz expansão e ao mesmo tempo já bota na hora. Entendeu? Porque a gente precisa combater essa hipoperfusão o quanto cedo. O quanto mais rápido, melhor. E aí, eu quero que vocês entendam. A pressão arterial, existem dois fatores que afetam diretamente a pressão arterial. Ou seja, se eu quero aumentar a pressão arterial ou diminuir a pressão arterial, ou seja, aumentar ou diminuir, eu tenho que mexer em um desses dois parâmetros, que são eles, o tônus vascular e o débito cardíaco. Então, o que é o tônus vascular? O tônus vascular é um dos fatores mais importantes no aumento ou na diminuição da pressão arterial. O que é o tônus vascular? O tônus vascular significa o quê? Que quanto maior o tônus vascular, maior a resistência vascular periférica, ou seja, menor a luz do vaso. Aumenta a pressão arterial. Quando eu diminuo o tônus vascular, eu diminuo a resistência vascular periférica, ou seja, isso é uma vasodilatação, eu relaxo a musculatura, a pressão cai. Então a lógica é, se eu estou com um paciente hipotenso, eu preciso botar uma droga que faz o quê? Aumentar o tônus vascular. A nora faz isso. A nora aumenta o tônus vascular. Como é que ela faz isso? Tem um mecanismo de ação. Que mecanismo de ação é esse? Eu posso dizer a vocês. No meu curso UTI na veia tem todos os detalhamentos disso aí, mas eu vou só pincelar aqui. Então a nora, ele estimula um receptor alfa-1, chamado alfa-1, que está onde? Lá no vaso sanguíneo. Quando ela estimula esse receptor alfa-1, ele promove um efeito vascular. Que efeito é esse? Ele aumenta o tônus vascular, ou seja, ele aumenta a resistência vascular periférica, consequentemente a pressão arterial sobe. Por isso, quando o cara está hipotenso, a gente coloca o que? A nora, porque ele vai ter esse efeito. Quando o cara está hipertenso, a gente tem que usar o quê? Uma outra droga, um vasodilatador, um nipride, que ele faz o quê? Ele vai lá e estimula por outro mecanismo, né? A liberação de óxido nítrico, e aí ele relaxa a musculatura, e aí a pressão arterial cai. Percebeu a lógica? Então, os fatores mais importantes para o aumento da pressão arterial ou para diminuir a pressão arterial, ou seja, que vai mexer com a pressão arterial, quais são? Resistência vascular periférica, que é a mesma coisa que tônus vascular. Se eu aumento o tônus, eu aumento a pressão. Se eu diminuir o tônus, eu diminuo a pressão arterial. E o outro fator é o débito cardíaco. Então, se eu mexo no débito cardíaco, eu também posso ter um aumento ou diminuição da pressão arterial. E o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o produto do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Ou seja, o volume sistólico tem a ver com o quê? Com a força do coração, a contratilidade, a pré-carga, a pós-carga, não é isso? Vezes o número de batimentos do coração. Então, quando eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, o coração está fraco, o que eu preciso? Eu preciso dar força a esse músculo cardíaco que está fraco. Aí eu vou lá e boto um inotrópico. Que droga é essa? É a droga que vai aumentar a força, a contratividade do coração. E aí a gente usa o que? Uma dobutamina. Por que a gente usa dobutamina? Porque a dobutamina, ela é uma medicação exógena, ela não existe no ser humano, tá? Então ela é sintética, mas ela estimula um receptor que está no coração, beta-1. Tá dificuldade? Meu Deus, o que é isso? Receptor, beta-1, alfa-1, beta-2. Vai pro meu curso lá. O meu curso fala tudo isso e muito mais. UTI na veia. De minha autoria, tá, gente? Então, o débito cardíaco, ele favorece, né? Então, o que você faz? Você bota um inotrópico, uma dobutamina, e aí ele estimula esse receptor beta-1. Ao estimular esse receptor beta-1, o que ele vai promover? Ele vai aumentar a força do coração desse paciente, que está em choque, está em insuficiência cardíaca, que é o inotropismo, e aumenta o número de batimentos do coração, que é o cronotropismo. Então, coisas diferentes. Então, percebam que os dois fatores que afetam a pressão arterial são realmente o local de ação das drogas vasoativas. É aí que as drogas vasoativas vão agir. E pressão arterial está diretamente ligada com perfusão tecidual. Né? Quanto maior a pressão arterial, melhor a perfusão. Quanto mais baixa a pressão arterial, quanto o cara está hipotenso, menor a perfusão tecidual. Simples assim. Então, por isso que as drogas vasoativas são utilizadas de uma maneira muito rápida, porque para melhorar a perfusão tecidual, que aí você melhora o fluxo de sangue, né? Você desvia o sangue para os nossos órgãos nobres, coração, cérebro, rins e pulmões. Perfeito? Ok.
Uma outra coisa importante é que, às vezes, o paciente tem um grau de insuficiência cardíaca grave, até com indicação de transplante. E aí, o que você pode fazer? Você pode utilizar drogas inotrópicas para dar um suporte vascular temporário até que ele consiga fazer a cirurgia. Então, por exemplo, existe uma droga vasoativa chamada levosimedan. Essa medicação ela é uma inotrópica tão interessante porque ela tem uma meia-vida muito longa. Então você aplica essa medicação no cara aqui, o cara fica lá uns 7 dias lá, ó, de boa entre aspas, mas com o coração mais forte, porque aí ela vai estar agindo durante todos esses dias. E aí nesse período ele fica ali aguardando se ele consegue fazer a cirurgia ou não. Aí ele, de tempo em tempo ele vai tomando para ver se ele consegue fazer a cirurgia. Porque o cara na insuficiência cardíaca, se você não trata, ele não tem qualidade de vida, ele cansa os mínimos esforços, ele fica debilitado, não é? Então, falta de ar, então você precisa ajudar ele. Então você usa os inotrópicos, que são drogas também vasoativas, para dar uma ajuda nesse coração que está fraco. Ou seja, é uma ponte, né, para uma cirurgia cardíaca próxima, para a instalação de um mecanismo, né, cardiovascular temporário, como um balão intraórtico. Às vezes o cara chega na UTI de choque cardiogênico. Aí o cardiologista avalia, olha, Mike, aqui, velho, aqui tem que passar um BIA. Vai chamar o vascular, ou às vezes vai chamar o cirurgião torácico para passar, ou o cardiovascular, enfim. E nesse período que liga para chama, prepara material, você coloca lá a sua dobutamina, para poder dar uma ajuda nesse coração, porque o cara está em choque cardiogênico. Aí você dá uma ajuda até que passa o balão intraórtico para poder ajudar ainda mais a situação desse paciente. Então, olha a importância, né, das drogas vasoativas, como elas são extremamente interessantes. E por fim, você consegue fazer uma coisa com as drogas vasoativas que eu acho muito legal, que é a individualização do tratamento. Ou seja, você consegue titular a dose de acordo com algumas características. Por exemplo, eu posso titular se pela idade, criança, adulto, se o cara tem ou não comorbidades, pela condição clínica, pela resposta terapêutica, você vai titulando, ou seja, a titulação da droga vasoativa ela é individual. Por isso que o cara tem que ter muito conhecimento, muito manejo com a droga vasoativa. São drogas extremamente potentes, com efeito dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior o efeito. Quanto menor a dose, menor o efeito. Então a gente tem que ter muito conhecimento com relação a nossas queridas drogas vasoativas. E aí já trago aqui para vocês uma dica. Quando eu falar de titulação, eu estou falando de dose. Titulação você titula através da dose da droga vasoativa. Então, aquela questão de falar assim, ml hora, esqueça isso da sua cabeça. Ml hora não é a melhor forma de você titular uma droga vasoativa. A melhor forma de você titular uma droga vasoativa é utilizando o quê? A dose. E a dose como é que é a dose? O cálculo é micrograma quilo por minuto. A maioria das drogas trabalha com micrograma quilo por minuto. Com algumas exceções. Por exemplo, a vasopressina ou Inclise, ela trabalha com unidades internacionais e também não depende do peso. Então são coisas que lá no curso eu explico tudo direitinho lá. Mas nessa aula ainda vou falar um pouquinho de cálculo de dose. Eu vou simular 3 situações lá para vocês terem noção como é o processo. Tá bom, gente? Vamos continuar aqui. Cadê o caderninho? Anote aí. Então, as drogas vasoativas, elas promovem o quê? Os efeitos cardiovasculares. Então, vamos lembrar, as drogas vasoativas, elas agem tanto nos vasos, quanto no coração, quanto nos pulmões. Ali tem os receptores, né? E ela vai estimulando o receptor e aí ela promove o efeito. Então, quando ela aumenta a pressão, quando ela aumenta o tônus vascular, ela vai ter que efeito vasopressor. Qual é o nosso principal vasopressor? Noradrenalina. Quando ela relaxa a musculatura, quando ela diminui o tônus vascular, ela é uma vasodilatadora. Tá? Quando ela aumenta a contratilidade, a força do coração, o músculo bate mais forte, isso aí é inotropismo. Inotrópico positivo. Quando ela aumenta o número de batimento do coração, ou seja, a frequência cardíaca, isso é chamado de cronotropismo. Então também tem esse efeito de cronotropismo positivo. E tem drogas, gente, que tem mais de uma ação. Por exemplo, a noradrenalina praticamente ela é seletiva por receptor alfa-1, ou seja, a nora ela é praticamente vasopressora. Por exemplo, agora a adrenalina não. A adrenalina é uma droga mista. Lá no curso eu chamo de adrenalina de droga coringa. Por quê? Porque ela pode ser vasopressora, ela pode ser inotrópica, ela pode ser broncodilatadora, enfim. A adrenalina ela é uma droga extremamente interessante. Eu sou fã da adrenalina. Uma droguinha pequenininha, uma ampolinha
um ml com tanta força, né? Capaz de fazer tanta coisa. Inclusive, se tiver diante de um choque, por exemplo, anafilático, ela é o principal vasopressor. Falou em choque anafilático, a adrenalina. Falou em choque séptico, é a noradrenalina. Tá vendo como são coisas diferentes? No curso eu explico tudo isso para vocês. Então, resumindo, as drogas vasoativas elas vão promover esses efeitos cardiovasculares, afetando tanto o tônus. Então, se você mexe no tônus, você vai ter vasopressão ou vasodilatação. Mexe no coração, aí se mexe no coração, na contratividade você tem inotropismo. Se mexe na frequência cardíaca, você tem cronotropismo. Tá bom? Se mexe na pressão arterial, aí vai afetar tanto o tônus quanto o débito cardíaco. Então, as drogas vasoativas, elas promovem uma estabilização hemodinâmica, ou seja, o cara está hipotenso, ou seja, está com instabilidade hemodinâmica, você bota uma droga vasoativa para fazer com que esse paciente volte para a estabilidade hemodinâmica. Por isso que as drogas vasoativas são vitais para os seres humanos, né? É como se fosse um sinal vital mesmo, né? Eu falo essa brincadeira, essa analogia, mas porque ele é tão importante, a droga vasoativa, ela consegue salvar vidas. Vamos lá, vão anotando, vamos lá, devagarzinho, devagarzinho. Complicações. Aqui, gente, o que acontece quando você usa a droga vasoativa de maneira inadvertida? Porque as drogas vasoativas, elas são extremamente potentes, dose dependente, tem efeito muito rápido. Se você usá-la, indicar certo, preparar certo, administrar certo, então, e fazer a titulação, monitorar certo o paciente, beleza, ela tende a fazer algo um pouco mais positivo. Mas se você utilizar ela sem atenção, preparar errado, administrar errado, manusear errado, aí ela pode trazer prejuízo, o aspecto negativo, porque elas são potentes, então ela pode trazer tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. E aí cabe ao enfermeiro diferenciado, enfermeiro de alto nível, para poder lidar com essas drogas vasoativas e prevenir ou minimizar o risco de erros. Lembre-se, por exemplo, o enfermeiro ele é o líder da enfermagem. Ele tem que supervisionar o trabalho dos técnicos de enfermagem. Tem muitos hospitais que quem prepara as soluções vasoativas, as drogas vasoativas, são os técnicos de enfermagem. Como é que você vai supervisionar o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, desculpe, se você não tem conhecimento? Ou melhor, o técnico chega para você e questiona algo e você não tem embasamento. Eu não estou dizendo que você tem que saber tudo. Não estou dizendo isso. Mas tem coisas que são básicas, elementares, e você precisa saber. E se você quer se tornar um enfermeiro diferenciado, que é um enfermeiro nível 3, aí sim você precisa estudar muito. Vocês querem saber o que é esse enfermeiro que eu falo diferenciado? Vou explicar para vocês. Ó, isso aqui, eu que inventei isso, tá, gente? Eu penso assim, enfim. Ó, para mim existem 3 tipos de enfermeiros. Existe o enfermeiro iniciante, que é o grau 1. Que iniciante é esse? É aquele recém-formado, que tem pouca experiência, que tem pouco conhecimento, né, de terapia intensiva, com pouca habilidade emocional. É aquele enfermeiro que quando consegue um emprego, um primeiro emprego, que fica lutando pelo primeiro emprego, mas quando consegue, fica morrendo de medo, ansioso, com medo, preocupado. Eu já passei por isso. Eu já fui enfermeiro nível 1. Eu não consigo nem dormir no plantão no dia. Meu Deus do céu. Se eu me deparar com uma coisa que eu não sei, tem um colega que vai perguntar lá, mas eu vou ficar nervoso e aí começa com um bocado de interrogação. Esse é um enfermeiro iniciante. É um enfermeiro que está em formação, mas tem pouco conhecimento, tem pouca habilidade prática, tem pouca experiência e não tem muito equilíbrio emocional no sentido de lidar com as situações. Ou ele vai descobrir se tem ou não, né? Mas geralmente não tem tanto equilíbrio emocional, você fica nervoso, que é natural. O nível 2 é o enfermeiro tradicional, que eu chamo. É aquele que já tem uma certa experiência, já trabalha, né? Ele já subiu um degrau, não é mais de iniciante, já tem alguns anos na profissão, trabalha, já tem um pouco de experiência, é aquele que tem um pouquinho de equilíbrio emocional, mas às vezes fica naquilo ali. É aquele que é o cumpridor das regras do hospital, né? É para fazer essa folhinha que ele faz, é aquele que cumpre certinho a prescrição do médico. O médico é tipo assim, o paciente está aqui, e doutor, é para fazer o quê esse paciente? É aquele que espera ser mandado, é aquele que espera as condutas e questiona pouco. Questiona pouco, né? Às vezes trabalha em 2 empregos, então às vezes não tem nem tempo de estudar muito. Então, e quer ver um exemplo prático de um enfermeiro tradicional? É assim, ó. Chega um enfermeiro lá, um paciente, o paciente está impotente, ele, quer botar uma nora aqui? Esse tradicional ainda chega nesse ponto. Agora, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês
o que o enfermeiro diferenciado faz, né? Mas o enfermeiro tradicional, ele basicamente é isso aí, ele cumpre as regras ali e não se destaca muito, né? Nem aquele enfermeiro que é muito procurado por algumas demandas, o cara, ele não se torna referência em praticamente nada. Ele é um enfermeiro que vai ali, dá um plantão dele e vai embora. Entendeu? Ok. Agora o enfermeiro nível 3, que é o que eu chamo de enfermeiro de sucesso ou enfermeiro diferenciado, é aquele que tem, primeira coisa, muito conhecimento, mas muito conhecimento, é o cara que estuda muito. Geralmente, esse enfermeiro que estuda muito, ele consegue debater com a equipe, debate com o técnico, debate com o médico, debate com o fisioterapeuta, debate com o paciente, no sentido de debater criticamente de conhecimento. Não é briga não, viu gente? É diálogo, né? Comunicação efetiva. Por ter tanto conhecimento, ele consegue interferir em muitas coisas nesse paciente. E é o tipo de enfermeiro que chega numa situação e fala assim, chega o paciente com TEP, ele chega pro ponto disso, vem cá, velho, você não quer botar um miorinol nesse paciente não para fazer uma vasodilatação? Ou então você fala assim, não, melhor, eu tava aqui pensando, ele tá com a pressão limite, então o que a gente faz? Em vez de botar a mirinone, vamos botar um óxido nítrico nesse paciente? O que você acha? Dialogando com o fisioterapeuta, dialogando com o médico. Olha o nível do enfermeiro diferenciado, ao nível de discussão que ele vai. Ou então o médico assim, Michael, eu vou entubar aquele paciente. Aí você vira para ele assim, você concorda com ele que você tá vendo que o paciente tá rebaixado, não protege via aérea, mas às vezes tem uma intubação, você pode questionar, mas você vai intubar esse paciente por quê? Porque o cara tá apagado. Pô, o cara chegou agora sem cirúrgico, fez muito benzodiazepínico lá, dormonide para intubar. Por que você não quer tentar primeiro um flumazenil, não? É o reversor do benzodiazepínico, de repente o cara acorda. Quer dar uma chance, não? Entende? Ou então, o cara chega assim, ó, ele tá ligado em tudo, conhecimento que ele tem. O médico assim, olha, que enfermeiro que tá aqui? Eu vou trocar essa sedação aqui nesse paciente, eu vou colocar dormonide. Aí você vira pra ele assim, olha pra ele, mas você vai botar dormonide, midazolam nesse paciente com disfunção hepática gravíssima. Esse paciente tem uma disfunção hepática tão violenta que se tu botar dormonide aqui, ele nunca mais acorda. Ou é mesmo, eu tinha esquecido. É verdade, ele tem disfunção hepática, eu não posso botar dormonide não. Foi mal, eu não tinha prestado atenção. Não, cancela esse dormonide. E isso é enfermeiro diferenciado. Perceberam a diferença? Conseguiram perceber que o enfermeiro diferenciado é aquele que vai além. Eu chamo ele de enfermeiro de grau 3. Para você chegar nesse nível, você precisa estudar. E estudar e botar em prática. E aí você torna a referência a algo, você tem vontade, você tem humildade de aprender, está sempre questionando, está sempre correndo atrás de fazer sempre o seu melhor. Esse enfermeiro diferenciado é aquele que quer acrescentar algo para o paciente, para a instituição, para ele mesmo, para a equipe. É aquele que sabe trabalhar em equipe, é aquele que quer realmente fazer o diferente. O diferente, ser um enfermeiro realmente diferente. Esse é o grau 3. E esse está em falta no Brasil. Me perdoe os colegas, mas ele está em falta no Brasil. Porque a gente precisa de enfermeiros diferenciados para poder fazer essa enfermagem melhorar. A gente tem tanta cobrança, tanta coisa em cima da gente. Eu acho que um dos pilares para fazer a enfermagem realmente decolar e ganhar um pouco mais de valorização é isso. Nós temos enfermeiros diferenciados, enfermeiros que questionem as coisas, que não façam só a execução de prescrição e que o médico pede. Que tem colegas que só praticamente não questionam nada, tudo que o médico fala é como se fosse, é isso e faz e acabou. Então não pode ser assim. A gente precisa ter um equilíbrio na equipe, você precisa ser um membro da equipe profissional para poder fazer o melhor pelo paciente, mas e aí o que você consegue com isso? Respeito, você ganha parceria e você ganha destaque. Você se torna referência, aí daqui a pouco você vira um enfermeiro líder, daqui a pouco você é convidado para virar um coordenador, e aí vai crescendo as propostas, porque quem é bom é visto, é lembrado. Quem não é, não é lembrado. Não é? Então, assim, às vezes é difícil tocar nesses assuntos que mexem um pouquinho com o ego, mas eu tenho 11 anos de UTI, é o que eu consigo visualizar esses 3 tipos de enfermeiro. Se vocês conseguem visualizar outros tipos de enfermeiros, ou um quarto enfermeiro, por favor, comente aí embaixo, eu vou adorar ouvir as histórias de vocês. Tá bom, gente? Mas eu gosto de todos vocês, independente do nível que vocês estejam, tá? Então é isso. Vamos continuar aqui. Então, as drogas vasoativas, elas conseguem trazer tanto algo positivo quanto algo negativo. Então, o perigo de uso inadvertido. Então, se você usar uma droga vasoativa de uma forma inadequada, você pode promover isquemia, disfunção de órgãos. Observe quando o paciente está tão grave usando drogas vasoativas em altas vazões. Olha as extremidades do paciente como é que ficam cianóticas. Muitas vezes você tem que aquecer o membro por má perfusão. Né? Chega pouco sangue ali. É fácil perceber isso. Né?
Pacientes com drogas vasoativas em alta vazão, por exemplo, começam a fazer arritmias. Quer ver um exemplo? O paciente tá lá, faz uma insuficiência cardíaca, você bota um Dolbuta, e daqui a pouco vai usando, aumentando a dose, chega uma dose alta, 10 microgramas, começa a fazer taquiarritmia, né? Então é o momento de você pensar em um balão intraóptico, associar outro inotrópico, como o milrinone ou um levosimedão, que tem menos efeitos cronotrópicos, né? Então, mas você tem que estar ali de perto, monitorando o seu paciente, a equipe tem que estar ali. Tá? E eu sempre falo, o enfermeiro ele é o protetor do paciente. Né? Eu costumo dizer que a enfermagem é a proteção. Nós protegemos os clientes de todo mundo. É o fiscal protetor. Imagina o paciente está lá, é hipertenso, aí o médico pede para colocar um vasodilatador, um Nipride, um nitroprocessado de sódio, você coloca e você não monitora esse paciente. Ah, Michael, não tem o catéter de artéria invasiva. Quando eu fui ver, o cara estava hipotenso. Aí quando você vai analisar a situação, beleza. O ideal seria o quê? Ter um catéter na artéria invasiva, né? Um PAI invasivo para você monitorar a pressão continuamente e aí você vai fazendo a titulação do Nipride. Mas vamos supor que no seu hospital não tenha o catéter. Né? Eu já cheguei a trabalhar numa época que botava gel com 20. Não tinha catéter, botava o gel. Enfim, vamos supor que você não tenha nada. E aí você vai utilizar só o manguito, né? O tensiômetro. Então programe lá o intervalo. Não deixe lá de hora em hora, não. Porque se você for botar de hora em hora, de duas em duas, o cara estiver usando Nipride, se o cara fizer uma hipotensão e você não vê, ele pode parar. Né? Então o que acontece? Você precisa estar atento. Tem o cenário ideal e tem o cenário real. Tá certo? Mas mesmo no cenário que é desfavorável, você tem que usar também a criatividade, mas tem que usar o conhecimento. Então, tem um manguito, bote lá a cada 5 minutos, a cada 15 minutos. Mas não perca a monitorização desse paciente, porque ele pode fazer uma hipotensão arterial grave. Parar. E outra, a hipoperfusão causada pela hipotensão vai levar o quê? A disfunção orgânica, pode levar a disfunção renal. Entendeu? Então a gente precisa ficar atento a isso. Quer ver um outro cuidado? Imagina o paciente está hipertenso, você coloca lá o Nipride. Perfeito. Mas aí o médico fica assim, poxa, Michael, eu avaliei esse paciente, ele está um pouquinho ansioso. E você sabe que a ansiedade aumenta mais a pressão. Vou colocar um Precedex. Aí coloca lá um Precedex. O que o Precedex vai fazer? No curso eu falo sobre o Precedex também. Mas ele vai promover bradicardia, ele vai promover ansiólise, mas ele vai ter como efeito, né? Bradicardia e hipotensão. Então você tem que redobrar a atenção, já que ele está usando Precedex e Nipride. Os dois vão promover hipotensão. Então, se o cara já é idoso, já tem uma proteção, né, já é mais limítrofe, então cuidado, monitore de perto, porque ele pode fazer hipotensão severa. E se o paciente fizer uma hipotensão e parar por falta de vigilância, isso aí é inadmissível. Né? Cuidado. Mesma situação. Aí o cara tá lá, tava hipotenso. Aí você bota uma nora. Aí, pum, discute, só que aí tá investigando, o cara tá hipotenso. Aí descobre que o cara tem um aneurisma lá de aorta. Parece que tava no pé. E aí você foi, coloca uma norinha lá, um cheirinho, só para dar um tombinho na pressão. Daqui a pouco você comete algum erro e aí faz um bolus inadvertido, de nora, faz um pico hipertensivo e rompe o aneurisma. Você pode matar o paciente. Pra você ter noção, quando o paciente tem, por exemplo, aneurisma de aorta, por exemplo, a gente usa duas drogas vasoativas geralmente juntas, né? Duas drogas vasoativas, assim, uma para controlar a frequência cardíaca e outra para baixar a pressão, né? Às vezes, quando o cara, porque ele tem que ter uma pressão mais baixinha, uma frequência mais baixinha para não ficar batendo tão forte naquela luz falsa do aneurisma e romper. Então a frequência cardíaca inferior a 60, geralmente você usa Smolol para bloquear a frequência cardíaca, que é um beta-bloqueador, e você usa, por exemplo, o Nipride para baixar a pressão, para justamente não romper e dar tempo para o cara fazer a cirurgia e botar ainda a prótese. Mas a gente precisa ter muito cuidado com o manejo da droga vasoativa. Lembra do que aconteceu comigo na residência? Se eu tivesse feito um bolus de nora nesse paciente com aneurisma, ele tivesse um aneurisma de aorta, ele podia romper e morrer na minha frente. Então a gente precisa ter muito cuidado com o manejo de droga vasoativa. Outra coisa, imagine a situação. Quando você trabalha com vasopressor nora, o ideal é acesso central. A gente sabe. Mas não é proibido, não é vetado você colocar acesso periférico. Você pode colocar acesso periférico? Pode. Mas com alguns cuidados. Por exemplo, você não pode colocar no dorso da mão, não é o ideal. O calibre do gel tem que ser pelo menos um 20. Pelo menos um 20, o ideal é um 18, né? Mas no mínimo 20. Então vai botar uma nora num gel com 22. Pelo amor de Deus, não dá no dorso da mão, vai dar problema. Fuja de problema. Entendeu? Por que pode acontecer? Se esse acesso infiltrar e essa droga vasoativa, essa nora, cair no tecido subcutâneo aqui, o
que ele pode acontecer? Ele pode isquemiar e necrosar o local. Ele é, vasoconstrictor, lembra? Então, se acontecer isso, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e aspirar aquele restinho que estava no acesso do vasopressor, entendeu? Pegar a fentolamina, que é o bloqueador bloqueador adrenérgico, e infiltrar. Né? Botar uma compressa morna para estimular o sangramento, elevar o membro, enfim, você tem que tomar conduta. Agora, imagine se acontecer infiltração e você só perceber depois de uma 2 horas depois. Né? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque drogas vasoativas são extremamente potentes. Então pode trazer tanta coisa positiva quanto algo negativo. E o enfermeiro diferenciado é esse que está com o olhar ali, ligado, tá bom? Então é isso, gente. Traz todos esses cuidados. No curso eu faço uma explicação de cada droga vasoativa, com todas as suas particularidades, diluição. É bem legal, vale muito a pena conhecer. E por fim, as drogas vasoativas podem afetar no quê? No balanço, né? Na oferta e consumo de O2, ou seja, a oferta de O2 e o consumo que é VO2. Tem que existir um balanço. Então, quando você tem o balanço certinho, a oxigenação chegando e consumindo de forma correta, você tem um equilíbrio. Mas tem situações que você pode o quê? Promover o desbalanço disso aí. E se você tiver o desbalanço, o que vai acontecer? O organismo, em vez de usar a via aeróbica, que vai glicose, ácido de Krebs e cadeia de transporte de elétron, ele começa a fazer a via anaeróbia. Ele vai glicose a piruvato vai a lactato, pela via anaeróbia, aí o lactato começa a subir. Uma das causas de aumento de lactato é justamente isso, esse desbalanço entre a oferta de O2 e o consumo, ou seja, paciente com hipoperfusão tecidual. Então é por isso que a gente tem que estar muito atento com o manejo das drogas vasoativas e evitar qualquer tipo de iatrogenia pelo risco de lesão danosa que a droga vasoativa promove no paciente. Não pode brincar, vacilar com drogas vasoativas. Então, de uma forma didática, como é que a gente pode classificar as drogas vasoativas? Você tem aquelas vasopressoras que aumentam a pressão arterial, a nora, a vasopressina, a adrenalina. Você tem as vasodilatadoras que diminuem o tônus, né? Então, diminui a pressão arterial. Você tem tridil, niprid. E você tem as inotrópicas, aquelas que aumentam a força do coração. Então, esse aqui, dobutamina, Primacor, Sindax, tá? E tem aquelas também que aumentam a frequência cardíaca, que são cronotrópicas, né? Então, geralmente, os inotrópicos também, como a dobutamina faz isso. Ok, gente? E, já esquecendo, existem as drogas mistas. As mistas são aquelas que têm mais de um mecanismo de ação. Por exemplo, o miurinone, ele é inodilatador. Ele promove o inotropismo e vasodilatação. Ele é inodilatador. A adrenalina é vasopressora. A adrenalina ela promove broncodilatação, promove inotropismo. Então, depende da indicação. Então, quais são os principais erros que acontecem quando você utiliza uma droga vasoativa? Eu tenho 11 anos de terapia intensiva, então eu vejo o comentário dos clientes, dos colegas, e a gente vai aprendendo. Mas esses 4 aqui são os mais interessantes para a gente poder discutir. Erro de cálculo. Cálculo envolvendo droga vasoativa é comum acontecer, porque isso faz um nó na cabeça. E os enfermeiros, geralmente, eles não trabalham muito com a dose, né? Fica esse negócio de ml hora, na cabeça ml hora, e esquece que existe a titulação, cálculo da dose. E o enfermeiro tem que saber fazer cálculo da dose. Tem que entender, porque, afinal de contas, quem bota na bomba de fusão o cálculo, quem prepara a solução, quem bota na bomba e programa a bomba, né? É a enfermagem, o enfermeiro, o técnico. Então tem que saber. Não tem pra onde correr. Por exemplo, o enfermeiro pega a ampola de adrenalina, ampola de nora e não olha a ampola. Gente, para evitar os erros de cálculo, você tem que aprender a amar as ampolas. É dar um beijinho na ampola, olhar assim, dar um beijinho. Brincadeira, não precisa dar um beijo não, mas precisa pegar e olhar a ampola. Conhecer as ampolas, olhar. É assim que aprende. Eu fazia isso direto, pegava as ampolas, ficava olhando, ó. Isso já facilita demais. Por exemplo, existem 2 ampolas de noradrenalina. A M-tartarato de norepinefrina e a bitartarato de norepinefrina. Você sabia que as 2 ampolas têm a mesma concentração e o mesmo volume? Por que eu sei disso? Porque eu olho. Então ambas têm 4 ml e cada ampola tem 4 miligramas. Ou seja, uma ampola de nora tem quantos miligramas? 4. É claro, gente, que as coisas mudam, né? Quando você fala de farmacologia, de fármacos, existem indústrias, empresas que fabricam essas medicações. Então, por exemplo, a noradrenalina, em regra geral, ela é fotossensível. Mas pode ter algum fabricante que produza uma nora que não seja fotossensível. Como é que eu vou saber de todos os fabricantes que tem nesse país? Não tem como a gente saber. E por isso que eu falo sempre que a gente tem que conhecer o quê?
o manual de diluição do seu hospital, que lá fala. Agora, às vezes o manual está desatualizado. Também tem que. É por isso que eu falo, é questão, sempre é o estudo, tem que estar estudando sempre. Mas as coisas mudam, mas em regra geral, na dúvida você segue a regra geral. Então, por exemplo, na hora tem que se prova contrária é fotossensível. Se o seu hospital não for no fotossensível, não for, então eu aconselho você ver com a farmacêutica, verificar realmente com o fabricante se realmente não é fotossensível. Porque se a maioria é, porque aquele hospital particularmente não é. Será que tem um fabricante só para aquele hospital? Entendeu? Vale aí a perguntinha. Então, cuidado com isso. Mas pode mudar. Mas sempre se fica na dúvida, olha o manual. Não tem manual, então siga a regra. E ficar na dúvida, siga a regra. Entende? Simples assim. Então, erro de cálculo. Então, se uma ampola tem 4 miligramas, 4 miligramas. Duas ampolas tem quantos miligramas? 8 miligramas, se cada uma tem 4. E isso é importante para fazer o cálculo. Fazer o cálculo da dose. Porque para fazer o cálculo da dose, você vai precisar saber quantos miligramas tem. Você vai precisar saber do volume da solução. Se é 250, se é 500, não é isso? Você precisa saber fazer a transformação de miligrama para micrograma. A bomba praticamente faz isso, mas se o seu hospital não tiver a bomba que faz o cálculo, então você pode fazer no seu celular, manualmente. E você sabe que 1 miligrama equivale a 1000 microgramas? Tem que saber. Por que eu tenho que saber isso? Porque o cálculo da dose das drogas vasoativas, com raras exceções, né, tirando aí em crise, que é um pouquinho diferente, elas trabalham com microgramas quilo por minuto, ou seja, a ampola da maioria das drogas vasoativas, elas vêm em apresentação em miligramas. E o cálculo é em microgramas, então você vai ter que transformar. Chorando ou não chorando, querendo ou não querendo, você vai ter que transformar. Qual é a exceção? A regra é o ENCRISE. O ENCRISE não trabalha nem com peso, trabalha com unidades internacionais. Mas as outras drogas vasoativas, em regra geral, precisam do peso. Entende, gente? Então tem que fazer certinho para fazer o cálculo correto. Porque se você calcular o cálculo errado, se você a dose errada, a vazão vai estar errada. Porque, ou seja, quanto maior a dose, maior a vazão. Quanto menor a dose, menor a vazão. Entende, gente? Então você tem que fazer o cálculo certo. E o médico olha, tá? O médico entra no leito e olha, olha, não, tá errado essa miligramagem aí. Ele vai, aí você, por que tá errado? Ah, não percebi, não percebeu porque realmente você não sabia. Então hoje você vai ter a oportunidade de saber como é que faz o cálculo, porque eu vou ensinar vocês aqui. Tá bom? Vou dar um aperitivo de bônus para vocês. Então assim, então o cálculo é importante saber. A administração errada, ou seja, inadequada. A gente não pode administrar a droga de forma errada. Não pode, pelos efeitos. Eu falei, são extremamente potentes, ou seja, quanto maior a dose, maior o efeito. Então são potentes, não pode. Que erros acontecem de administração? O que eu vejo muito é você colocar um vasopressor, a Nora, com outros equipos, com outras soluções caindo junto, aí você fica dando bolos de Nora. Não pode, está dando bolos. Então, para evitar isso, tem que colocar a Nora em via exclusiva. Eu estou falando sempre o ideal, gente. Por isso que em muitos hospitais hoje de terapia intensiva, o acesso central, geralmente a gente instala sempre de 3 vias. Antigamente, vamos dizer minha idade, né? Você não vai parecer que eu sou muito velho, mas eu não sou velho, não, gente. Eu sou novo, tá? Eu sou da época do Intracat, aquele que só tinha uma via, lembra? O Intracatzinho. Mas muitos hospitais passam aquele com 2 vias. Mas hoje o ideal, gente, ó, claro, se o seu hospital tiver, coloque aquele sempre central de 3 vias, né? Aqueles pacientes mais. Mostre 3 vias, porque, ó, o que pode acontecer? Você deixa uma via só para droga vasoativa. Esse é o ideal. Ah, se só tem 2 vias? Ah, não é firme. Então lute, você que lute. Bote uma via só para a Nora. Começa a complicar quando tem NPT, né? O caso tem 2 vias, aí você vai ter que começar a usar a criatividade para avisar, né? Mas assim, se não tiver jeito, não tiver jeito. Por exemplo, o cara só tem 2 vias. Uma via está com NPT e a outra via está com a sedação e a Nora. E paciência, paciente ruim de acesso, né? Você não podia pegar um periférico para botar uma nutrição parenteral parcial, enfim. Ou então pensar em passar uma PIC, né? Aí botava a NPT na PIC, mas ele ficaria com dois catéteres centrais, porque a PIC também é um central, né? De seção periférica, aí aumenta o risco de infecção. Ou seja, não aperta a minha mente, que às vezes não tem o que fazer. Às vezes, quando não tem. Gente, quando não tiver jeito, a droga não vai ter como ficar sozinha, né? Às vezes não vai ter jeito. Mas isso é como uma exceção. A regra bote na sua cabeça, a regra é sempre tentar colocar as drogas vasoativas em via exclusiva. Então, se o cara estiver usando Nora e vasopressina, você coloca as duas na mesma via. Ah, tá com Dobuta e Nora. Bote também tudo junto. Bota as drogas vasoativas tudo junto. Agora, não deixe as drogas vasoativas misturar com outras coisas, com sedação e com solução, não, porque senão vai ficar dando bola o tempo todo. E isso vai trazer efeitos colaterais. Tá?
Outro cuidado que eu sempre falo com a administração inadequada. Gente, cuidado com a programação. Trocou a solução, programe a bomba. Vá lá ó, e programe o volume. Porque se você não trocar a programação da bomba, o que vai acontecer? Mesmo que a solução esteja cheia, ela vai entrar em KVO, porque ela vai entender que o volume está programado já zerou. Ela vai entrar em KVO. E o que vai acontecer com esse KVO? O KVO da bomba de fusão significa que ela vai diminuir a vazão abruptamente da bomba para aquela vazão que está ali programada, fabricada, né, da fábrica programada, para permitir a perfusão do acesso, para não perder o acesso. Por isso que ela reduz a vazão para dar tempo para você trocar a solução e não perder o acesso. Essa é a lógica do KVO. Mas se o paciente, o que isso vai acontecer? Eu falei o quê? Que a droga vasoativa ela não pode ser interrompida de forma abrupta. Porque a droga vasoativa ela é muito potente. Então se o cara está usando lá 100 ml hora e você deixa entrar em KVO, vai para 3. Ela vai despencar de 100 para 3 ml hora, ou seja, o paciente vai ter uma hipotensão gravíssima, uma hipotensão severa. E se você não trocar logo, o que vai acontecer? O paciente pode até parar. E para piorar essa situação, se você deixar entrar em KVO e entrar no equipo, você vai ter que preparar, se a solução tiver acabado mesmo, você vai ter que preparar outra solução, que é pegar as ampolas, quebrar, tem um tempo, né, de você preparar. Você vai ter que desconectar do paciente, escorvar, tirar o ar para depois conectar, ou seja, minutos que pode levar a uma hipotensão severa e o paciente ter uma complicação mais séria. Imagina uma PCR por falta de vasopressor que entrou em KVO? Não pode, não pode, não pode, não pode. Então a gente precisa ter cuidado com essa administração, tem que monitorar. A gente tem a costume, né? Horário de almoço, por exemplo. Eu vou almoçar. O colega que estiver saindo, você fala assim, olha, tem algum paciente usando Nora? Tem. Tá cheia? Como é que tá a sua Nora? Mas assim, quando a gente fala pro colega, olha, tô indo ali no banheiro, tem um paciente com Nora. Por que ele se fala isso? Porque é droga vasoativa. Tem que ficar de olho, que droga vasoativa não é um soro, não, gente. Até a soro pode fazer mal ao paciente, mas um cara congesto tomando soro vai piorar a congestão, não é isso? Mas a droga vasoativa não, o efeito dela é imediato, não pode brincar, não pode vacilar com droga vasoativa. Quer ver outra administração inadequada? Você pega e bota um tridil, que é a nitroglicerina, no equipo normal. PVC, a nitroglicerina vai interagir com o PVC, não pode. Aí você vai interferir no mecanismo de ação da medicação. Entendeu? Então você tem que colocar ela no equipo que free. Não é? Então a gente precisa ter esse cuidado. Recentemente no meu hospital, tinha um paciente que estava usando a solução de adrenalina como terceiro vasopressor. E aí, quando eu cheguei, esse paciente está usando a adrenalina equipe normal. A adrenalina, até onde eu saiba, é fotossensível. Aí a farmacêutica, não precisa ser foto, não, é normal, isso aqui. Aí eu falei, mas dá uma verificada. Lembra que eu falei da humildade? Porque se eu fosse arrogante, eu ia dizer, não, eu tô certo, você tá errada. Não, eu não falei isso para ela. Eu falei, preste atenção, dá uma verificada e depois você fala comigo. Aí ela foi, verificou e ela constatou realmente que eu estava certo, que ela estava desatualizada, que eu não estava errada, ela estava desatualizada. E aí ela foi, corrigiu, me procurou e falou. Então, é o que eu falo, às vezes a gente busca ter conhecimento até para a gente poder rever o manual. E sugerir, porque ninguém é perfeito, não tem como a gente saber, as mudanças acontecem muito rápido. Esse negócio de fabricante muda muito. Então, cuidado com isso. Outra coisa importante é a monitorização. Eu, como falei, está usando droga vasoativa, qual é o ideal? Acesso central e PAI. Né? Está usando uma Nora, então o ideal central e PAI. Não tem condição de acesso central, não tem quem passa agora, então bota no periférico, mas tente passar uma central o quanto antes. Você não, né? Tem que procurar alguém para passar, no caso um médico. Tem que procurar um médico para passar a central desse paciente. Ok? Porque você precisa monitorizar esse paciente. E a pressão arterial invasiva para você olhar continuamente a pressão. E aí você vai titular corretamente a solução. Porque se você está com a pressão ali na sua mão, aí você vai titulando. Mas sem monitorização, gente, é complicado. Não tem cateter no meu hospital, bota uma invasiva e bota a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, depende da estabilidade do paciente. Mas não pode deixar lá o manguito e programar a cada meia hora, a cada uma hora. Aí não. Aí você não vai titular. Aí cadê a segurança do paciente? Como é que fica aí? Não dá. Concorda comigo? Não dá. E jamais, jamais na sua assistência deixe a Nora, alguma droga vasoativa, ir lá e desligar de vez. Como, por exemplo, o KVO. Praticamente o KVO praticamente você está desligando de forma abrupta. Não deixe a solução acabar. Cuidado com isso. Não desligue. Você tem que fazer o desmame, a titulação. Perfeito. Por quê? Porque a dose é dependente. Ou seja, quanto maior a dose, maior o efeito. Então, se você der um bolus de noradrenalina, o paciente vai fazer um pico hipertensivo. Vai depender
do diagnóstico médico dele pode complicar demais a situação dele. Tá? Então, por favor, jamais interromper ou retirar a nora de vez. A nora ou qualquer outra droga vasoativa. Você tem que fazer o quê? O desmame, para não ter alguma arritmia compensatória. Tá? Ok? Perfeito. Então, para a gente minimizar os erros, as falhas, quais são os pontos-chave? Treinamento adequado. Então, é isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Estou discutindo, falando. Aqui outros colegas também aí nas redes sociais, né, no mundo virtual, estão aí passando um pouquinho da sua experiência. Tem excelentes colegas aí falando sobre, tentando ajudar vocês da melhor forma possível, passando experiência. Então, o conhecimento está aqui. Existe um filósofo interessante, Sérgio Cortella, que ele falou uma frase que eu acho interessantíssima com isso aqui, que é a vaca não dá leite. Foi na palestra que ele fez, e ele falou assim, porque ele tinha um filho, tem, né, um filho de 12 anos, o filho dele estava vivo, graças a Deus. Ele falou assim, filho, quando você completar 12 anos, ele falou que o filho quando era menor, quando você completar 12 anos, eu vou ensinar para você o segredo da vida. Aí quando o filho completou os 12 anos, ele contou. O filho perguntou, pai, qual é o segredo da vida? Aí ele disse, olha, o segredo da vida é que a vaca não dá leite. Ou seja, se você quiser tirar o leite da vaca, você tem que ir lá manualmente ou automaticamente, né? Assim, traduzindo para a nossa vida, se você quer conhecimento, você tem que ir lá buscar, pai. O conhecimento não cai do céu para você, não. Você acha que o que eu sei, eu aprendi isso da noite pro dia? Eu estudando, eu vou buscar, eu pergunto ao médico, estudo, vou pro livro, vou para aquilo. Eu tenho um interesse em querer aprender. Porque se você ficar nessa, meu Deus, eu não tenho tempo, eu não posso isso, não. Tudo na vida é a questão de opção. Qual é a sua opção? Se matar em 2, ganhar um dinheiro razoavelmente e só pagar a conta e pagar não sei quanto de imposto de renda e vive cansado e perdendo vida, ficando hipertenso diabético? Ou você pode mudar de vida, procurar ser um enfermeiro melhor, um enfermeiro diferenciado, estudado, crescer e ir para o mundo virtual, ganhar um pouquinho mais ali, vir um coordenador, porque você começa a se destacar, você começa a receber convites, você vai dar uma aula no apoio, você vai dar uma palestra, você começa a ganhar dinheiro de outra forma e você começa a ter mais também qualidade de vida. Agora, 2 empregos em terapia intensiva eu acho muito complicado, mas é claro que, cada um tem sua necessidade. Mas eu já trabalhei em 2 empregos. Até de 3, na verdade, né? Por um tempo até bom, mas depois é importante você repensar sua vida, porque para você estudar realmente você tem que ter tempo. Não adianta, como é que você tem 2 empregos, 3 empregos? Qual tempo você tem? Às vezes você não tem nem ânimo para estudar, porque você tão cansado que você está. E aí às vezes você vai ficando para trás, Então, tudo na vida é feito de escolha. Então, o conhecimento está aí. Cabe a vocês irem buscar. Não fique esperando que vai cair do céu, não. Ou você sente na cadeirinha aí e vai estudar, ou então, meu filho, não cai, não. Toda oportunidade de aprendizado no hospital, esses grandes postes, promove treinamento um atrás do outro. Então, tem palestras excelentes com equipe multidisciplinar. Então, aprenda, tenha a oportunidade de aprender. E não tenha medo do desconhecido. Meu Deus, eu nunca posicionei uma fístula. Eu nunca montei essa máquina de hemodiálise. Meu filho, eu também, quando eu comecei, eu não sabia. Minha primeira máquina de UTI era uma que tinha 3 balanças, né? A bicha me dava um trabalho. Mas eu fui aprendendo, porque eu tinha a ideia de querer aprender. Então, é isso que faz a diferença, querer aprender. Então, é o que eu falo. Quer o conhecimento? Vá buscar. Então, uma das formas de você prevenir os erros é treinamento adequado, estudando. E é isso aqui que eu estou fazendo com vocês, ajudando. E tem vários colegas aí maravilhosos fazendo isso. Tem um que eu sou fã. Na verdade, os 2 aí, né? O Prius e Rafael Marinho. Eu acho massa os 2. Eu já assisti aula dos 2. Os caras são bem empenhados. E a enfermagem é isso aí, gente. Quanto mais colegas aí ajudando vocês a crescer, a enfermagem precisa disso. De enfermeiros diferenciados. Viu? Muito obrigado por isso. Vamos lá, vamos continuando. Protocolos claros. É como eu falei, você tem que estar sempre olhando que essa segurança, porque senão o médico vai inventar a solução da cabeça dele. Então, qual é o protocolo da instituição? Siga o protocolo da instituição. Se está desatualizado, sugira a sua liderança para atualizar, porque o conhecimento ele é dinâmico. Mas não tem protocolo, aí sim o que você está aprendendo aqui, porque isso aqui é universal. Mas cada hospital tem o seu protocolo, então procure seguir o seu protocolo, porque isso vai estar lá, né? O que é o manual de diluição, qual é o soro que você vai utilizar, se é fotossensível, se não é, entendeu? Isso facilita a sua vida. Mas se não tem nada, se tiver com muita dúvida ainda, né? Aí você pode mandar um zap pro professor Michael Marcel. Brincadeira, gente. Pode me perguntar. Se precisar de mim, eu estou à disposição também, tá? Não tem problema não. Mas sempre vai ter alguém que saiba, gente. Não tem isso. Sempre tem alguém. Agora, o que não pode é assim, tá com dúvida e faz. Não. Não sabe, não faz. Essa é a regra. Não sabe, pergunta. Não sabe, pergunta.
Comunicação eficaz, efetiva. O enfermeiro diferenciado, ele questiona, ele analisa, e questionar não é brigar, é questionar do ponto de vista científico, em prol do paciente. Então você tem que ter um bom relacionamento com a equipe médica, com a farmácia, com os outros membros da enfermagem, com outros colegas enfermeiros, com os fisioterapeutas, para que você faça o melhor sempre. Ok, gente? Sempre, sempre, sempre. Prescrição médica. Você tem que olhar a prescrição médica com um olhar diferenciado, detalhado, porque tem muitas coisas que pode estar errado ali, ou então se tiver alguma ambiguidade de interpretação, cuidado, porque às vezes quem prepara a solução é o técnico. Se ele interpretar errado, olha, se o médico prescreveu até certo, mas ficou ambíguo e o técnico entendeu errado e administrar errado, imaginou? Ou então até você leu, porra, ficou estranha essa pressão, tá na dúvida, tá ambíguo, chega pro ponto disso, vem cá, velho, essa sua prescrição não tá muito clara não. Traduz aqui melhor como é que você prescreveu isso aqui. Isso aqui não é padrão da gente. O que é isso aqui? Entendeu? Você tem que verificar as prescrições, porque depois que é feita a medicação, já era. Aquilo que é muito diferente do padrão também questione também. Agora, você vai questionar algo que você não tem conhecimento? Não tem fundamento nenhum, né? Não tem como você questionar aquilo que você não sabe. E eu falo sempre, quer ser enfermeiro grau 3? Então estude. Estude e procure ter conhecimento. Aí sim você vai conseguir ter uma percepção maior das coisas, vai conseguir enxergar coisas que o enfermeiro do segundo grau não vai perceber, o segundo grau, do grau 2, né? Ou o primeiro provavelmente não vai perceber. Então abra a mente, abra sua mente para que você possa se tornar esse enfermeiro de excelência que o país tanto precisa. Então, revisar as doses, por isso que eu falo, tem que ter noção das doses, tem que conhecer. Uma dose alta de uma noradrenalina no leito implica em toda a sua quantidade de enfermagem. Se o paciente tiver com dose subindo de noradrenalina, você tem que dar plotulícia, vem cá, velho, vamos ter que desgastar a dieta, né? Porque com essa nora subindo aí, vem cá, você vai associar outra vasopressor. E como é que fica aí a questão do banho? Você não vai poder dar o banho. Então, você vai mexendo em toda a sua assistência ali como enfermeiro, desde que você tenha conhecimento para analisar o processo. Senão você vai ser um mero executor de prescrição médica e eu não quero que você seja assim. Eu quero que você seja um enfermeiro diferenciado, ok? Agora, me permite aqui tomar um golinho de água, que a gente vai para uma parte interessante e que gera muita dúvida. Então, todo mundo com o celular na mão, a gente faz aqui uma continha. Então, veja, gente, esse negócio de ml hora não quer dizer nada. Então, você chegando no paciente, tem lá 100 ml hora. Qual é a vazão que está paciente? 100 ml hora. Você não está me dizendo nada. Por que não está me dizendo nada? Porque eu não sei qual é a consideração dessa solução. Eu não sei. Então, quando eu falo a dose, tá 1 micrograma. Aí agora você me disse alguma coisa. Aí, inclusive, eu sei que com essa dose, muita coisa vai influenciar. Não posso, provavelmente eu não vou poder mexer nesse paciente, eu vou ter que suspender dieta, enfim. Mas como é que a gente calcula a dose? Que é o correto, que é para fazer a titulação. Então tem que usar uma fórmula. A fórmula é ml hora vezes a concentração dividido por 60 igual a x, que é o que eu quero, que é a dose, vezes o peso. Tem uma droga vasoativa que não precisa de peso, que é a vasopressina, tá bom, gente? Então a fórmula é essa. Lá no meu curso UTI na veia, você vai encontrar essa fórmula lá. Eu tenho outros exemplos. Mas aqui eu vou simplificar para vocês. Então, como é que eu sei qual é a dose da uma solução de 2 ampolas de noradrenalina no sorinho de 250? Né? Como é que é feito? Então, você primeiro tem que calcular a concentração. Como é que você calcula a concentração? A concentração é o seguinte, você vai precisar do volume e saber quantas ampolas de nora você utilizou. Então, por exemplo, a ampola de nora tem 4 mg. Então, 2 ampolas tem quantos miligramas? 8. 8 miligramas, aqui, ó, 8. Vamos fazer comigo. Só que 1 miligrama equivale a 1000 microgramas. É transformação, porque a ampola vem em miligramas. E a fórmula, a dose das drogas vasoativas, ela exige micrograma. Então, você tem que transformar. Então, 8 vezes 1000 dá 8.000. Dividido por 250, que é o volume, então, dá 32. Então, a concentração dessa solução, ela tem 32 microgramas por ml. Agora é só jogar na fórmula. Ó. A fórmula é ml hora, quantos ml hora? 40. Então, 40 vezes 32, tá vendo? Dividido por 60, dá 21,3. O peso, né, que é 70x, está multiplicando, passa dividindo. Então, dividido pelo peso 70, dá 0,3. Então, a concentração dessa solução é 0,3 micrograma quilo por minuto. Agora, eu vou mostrar a vocês duas coisas que acontecem. Aí o médico chega sempre para você, eu quero duplicar essa solução.
Quando o médico fala assim, duplicar, ou até o próprio enfermeiro chega e sugere, velho, vamos, plantonista, vamos duplicar aqui essa solução. Por quê? Às vezes, quando você duplica a solução, você vai dobrar o volume e você vai dobrar o número de ampolas, mas a concentração é a mesma, a vazão é a mesma, mas vai demorar mais tempo de acabar. E a enfermagem tem muita atribuição. Então a gente faz esse acordo com o plantonista. Então já sabe, o que é duplicar, Michael? Eu vou dobrar, é multiplicar por 2. Eu vou dobrar o número de ampolas e vou dobrar o volume, mas a concentração é a mesma e a vazão é a mesma. Inclusive, eu não preciso nem mexer na bomba. Se tiver lá, olha exemplo, ó, se tiver 2 ampolas de Nora em 250 lá, e se eu colocar 4 ampolas em 500, ou seja, eu dobrei, não foi? Eu dobrei o número de ampolas e dobrei o número de volume. E tirar e colocar esse de 500 com 4 ampolas, eu não preciso mexer em nada na bomba. Só na reprogramação do volume, né? Porque antes era 250, agora está em 500. Mas a miligramagem não precisa mexer em nada. Não precisa mexer em nada, porque a concentração é a mesma. É matemática. Olha aqui o exemplo, ó. Quer ver? Ó, a solução anterior tinha 2 ampolas em 250. Então, qual é a concentração que deu? 0,3, né? Agora eu vou dobrar e vou mostrar a vocês que a concentração é a mesma. Quer ver? Ó. Agora são 4 ampolas em 500, né? Antes eram 2 ampolas em 250. Ó, para você ver como é a mesma coisa, duplicar. Ó. Então, 4 ampolas, ó, 4 vezes 4, porque uma ampola tem 4 miligramas. Então, 4 vezes 4 dá quanto? 16. 1 miligrama tem 1000 microgramas. Então, vezes 1000 dá 16 mil. Tá vendo aqui? Ó? 16 mil. Agora você divide por 500, que é o volume total. Então, eu tenho 32 microgramas. Tá vendo? A concentração. Achei a concentração. Vamos explicar pelo volume, que é 40 ml hora, vezes 40, dividido por 60, aqui da forma, dá 21,3, tá vendo? O 70x está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui é a equação de primeiro grau. Divide por 70, dá 0,3. Ou seja, eu estou provando para vocês que a concentração, tá vendo aqui, ó? Aqui eram 2 ampolas e aqui 250. Eu dobrei, eu dupliquei, ou seja, eu botei 4 ampolas em 500, ou seja, eu multipliquei, dobrei a solução anterior. Significa o quê? Que eu mantenho a mesma concentração e a mesma vazão. Ou seja, olha como é que fica fácil. Por que a gente duplica? Só para trocar a solução, demorar para trocar. Não é para reduzir volume, é aqui para demorar de trocar, porque às vezes você tem tanta tribulação ali que você não tem tempo de ficar trocando toda hora. Demora mais tempo de trocar uma de 500 do que uma de 250, é ou não é? Então, quando vocês ouvirem duplicar a solução, já sabe, eu vou dobrar o número de ampolas e vou dobrar o volume, mas a concentração e a vazão é a mesma. A única coisa que você precisa fazer na bomba, em regra, né? A não ser que você seja um enfermeiro cri-cri, que queira tudo bonitinho lá, aí você pode reprogramar tudo, mas nem precisaria. A única coisa que realmente você precisa mexer é no volume lá da solução, porque para ela não entrar em KVO, né? Ok? Agora, diferente é quando o médico fala assim, ah, eu quero concentrar a solução. Aí, então gravou? Duplicar, você duplica o número de ampolas, duplica o número de volume. Mas a concentração e a vazão é a mesma. Palmas. Agora, concentrar é diferente. Eu vou deixar o mesmo volume e vou aumentar o número de ampolas. Aí é totalmente diferente. Por exemplo, naquela primeira situação, ó para vocês perceberem, eu tinha 2 ampolas em 250. Qual foi a concentração? 0,3. Quando eu dupliquei, ou seja, aumentei o número de ampolas e dupliquei também o volume, a concentração também é a mesma, perceberam? Agora, quando eu concentro, o nome está dizendo, concentrar é botar mais ampolas no mesmo volume. Então agora, vamos supor que eu estava usando 2 ampolas, aí o cara, esse paciente, eu preciso diminuir o volume desse paciente. Preciso diminuir o volume desse paciente. Ou então esse paciente está agravando. Então eu vou, concentrar. Então eu vou botar 4 ampolas e não duplico o volume. Eu mantenho o mesmo volume. Então, 4 ampolas. Uma ampola tem 4, né, gente? Então, 4 miligramas. 4 vezes 4, 16. 1 miligrama tem 1000 microgramas. Então, multiplico por 1000, dá 16 mil. Dividido por 250. Então, eu tenho 64, microgramas por ml. Só jogar na fórmula. 64 vezes 40, que é a vazão, que está ali, ó. Tá vendo? Dividido por 60, dá 42,6. O 70, que essa aqui é a equação de primeiro grau, passa o quê? Dividido por 70, que é o peso, dá 0,6 microgramas por minuto. Ou seja, quando você concentra a solução, você mexe com a concentração da solução. Então, nesse caso, você tem que ir lá reprogramar a bomba toda. Ouviram o que eu falei? Então, concentrou. O médico quer dar menos volume para o paciente, aí ele vai e concentra a solução. E aí você tem que o quê? Reprogramar a bomba. Tá bom, gente? E aí você precisa reprogramar. E aí tem que lembrar,
A partir do momento que você concentrou para dar menos volume, então, teoricamente, a vazão também tem que reduzir. Então, você tem que reduzir a vazão em quanto? Na metade, em 50%. Como é que eu vou provar que isso é verdade? Aqui, ó. Aqui em cima eu fiz o cálculo da concentração com uma vazão de 40 ml hora, não foi? Se eu concentrei, se eu botei mais ampolas, agora se eu reduzir a vazão para metade, ou seja, 50%, eu vou provar para vocês que vai voltar para a concentração anterior. Ou seja, eu estou diminuindo menos volume, ou seja, eu vou diminuir 20 ml a menos de volume. Por quê? Ok, a prova que está aqui, ó. A concentração é 64, não foi? A gente fez a conta já. Agora, em vez de eu multiplicar por 40 ml hora, aí eu vou e reduzo 50%. O que é 50% de 40 ml? 20 ml. Então, vezes 20, tá vendo? Dividido por 60, dividido por 70, 0,3. Ou seja, quando a gente concentra a solução, que você coloca mais ampolas, você teoricamente tem que reprogramar a bomba e reduzir a vazão depois para pelo menos metade. Claro, não é imediatamente, né? Porque ainda tem circulação no equipo ali, aquela solução anterior. Então você espera um tempinho até que a infusão nova comece a infundir no paciente. Aí quando chegar no paciente, ele vai começar a fazer hipertensão. E aí você tem que reduzir a vazão 50%, a metade, porque aí fica realmente certinho como estava a outra. Perfeito, gente. Então, lembrar, duplicou, você duplica a quantidade de ampola, duplica o volume, a vazão é a mesma, a concentração é a mesma. Agora, quando você concentra, você aumenta o número de ampolas, mantém o volume e reduz a vazão em 50%. Top? Top! Então, gente, foi um bate-papo bem rápido sobre drogas vasoativas. Falei alguns aspectos interessantes. Até conto de matemática eu trouxe para vocês aqui. Mas o nosso curso UTI na Veia é um curso macro. Desse curso macro vão ter vários cursos micros. O primeiro micro é fármacos em UTI, em que eu vou falar para vocês sobre droga vasoativa, tudo aquilo que vocês precisam saber de droga vasoativa na ponta da língua, o beabá, sedação, analgesia, bloqueador neuromuscular, drogas especiais, a forma certa de diluir, como administrar. Então não tem como você trabalhar em UTI sem ter também desses conhecimentos aqui, dessas drogas aqui, porque isso aqui te usa o tempo todo na UTI. Então você tem que dominar isso aqui. Eu vou ajudar a vida de vocês. Vou entregar assim, ó, mastigadinho. Aí você só vai olhar, aprender, anotar e revisar e correr pro abraço. Tá bom, gente? Mais informações do curso é só entrar em contato aqui pelos meus contatos. Tem aqui o e-mail, tem aqui o site da Maicon, www.maiconmaciel.com.br. Tem o telefone aqui, isso aqui é o WhatsApp. Pode mandar mensagem que eu respondo. Eu não garanto responder logo de imediato porque minha agenda é cheia. Tem muitos contatos, tem muitas atribuições, mas assim que der eu respondo. Tá? Meu Instagram, professor@Maicon, meu e-mail. Eu só tenho a agradecer a vocês a paciência por terem estar comigo até agora nesse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aí, convide os amigos para assistir essa aula. É gratuita, aproveitem. Vamos interagir, vamos fazer a enfermagem crescer. E eu quero que vocês sejam enfermeiros diferenciados. Hein? Vamos pular os degraus? Vamos pular. Você pode pular direto para o terceiro grau. Viu? Terceiro degrau. Perfeito, gente? Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês. Humildade sempre, estudar sempre, controle emocional. Um beijo no coração e até a próxima aula. Forte abraço.